Estamos aqui para mais um Fiz a Travessia. Hoje a gente vai conversar com a Karina Branquer. Mas antes de apresentá-la, eu queria relembrar o que é o Fiz a Travessia. O Fiz a Travessia é uma série de entrevistas biográficas para conseguir olhar para o que é esse desenrolar, essa autorrevelação da vida e como se dá esse desvendar da potência para criar um trabalho com significado. Não é da noite para o dia que isso acontece e tem uma caminhada para isso acontecer. Então, por isso que eu trago tanto essas entrevistas. Antes elas eram escritas e hoje elas são gravadas, justamente para a gente ter mais insumo das pessoas que têm tanta coisa para compartilhar. Então, hoje a gente vai conversar com a Karina, que além de uma grande amiga minha, de diálogos existenciais, que a gente questiona o passado, o futuro e olha para a vida como um todo e compreende qual é o nosso lugar, a gente se encontra através da antroposofia. A gente se conheceu na formação de aconselhamento biográfico, olhando para a vida, né? E ela é também minha parceira em vários projetos em que a gente ajuda as pessoas a olhar para sua própria biografia, e a gente vai, inclusive, fazer uma nova jornada juntas a partir de sexta-feira, que é o Servir a Vida, um workshop para a gente conseguir materializar essa canalização do que precisa vir, do invisível para o visível, do passado para o futuro, a gente sendo o canal disso tudo e conseguir servir a vida como foco do trabalho. Então, vou chamar a Karina aqui para a gente conversar, para vocês verem o quanto essa mulher tem para entregar com tantas mudanças na vida dela. Então, na vida profissional dela, ela de nutricionista vai ser psicóloga, psicanalista e depois larga, fecha o consultório e decide buscar uma outra forma de se colocar. Então, a gente vai ver como se dá essa jornada dela. Como é a gente cabe e não se ajustar aos lugares que existem, e sim ajustar a nós mesmos, como ela colocou. Bom dia, Cá, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bom, Lela? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Bom, para começar, eu queria pedir para você começar do começo, como todas as vidas, olhando para o primeiro setênio lá, onde você tem um olhar para o trabalho a partir das experiências dos seus pais ou de quem estava à sua volta. O que na sua infância significou trabalho para você? Pois é, né? Já pensei muito sobre isso. Eu tive, né, e tenho uma referência importante em relação ao meu pai. Quando eu nasci, o meu pai ainda estava fazendo faculdade. Ele trabalhava e fazia faculdade. Ele fez USP, né? Ele sempre valorizou muito o estudo. Então, eu tenho essa referência do meu primeiro ano, desde a minha gestação até o meu primeiro ano, meu pai trabalhava inteiro, e depois à noite ele ia para a faculdade. A gente morava super longe da faculdade, né? Então, esse esforço e esse valor, né, em relação ao estudo, né, fazer uma faculdade boa, assim. Então, no meu resgate biológico, né, e a minha mãe resolveu, depois que eu nasci, ela resolveu que ela não ia mais trabalhar. A minha mãe faz pouco tempo, olha que interessante, ela faz pouco tempo que eu descobri que a minha mãe foi professora de jardim da infância. E aí ela tem a linhagem aí que a gente vai falar um pouquinho, mas ela é descendente de alemães, e ela, no jardim da infância, um jardim muito parecido com a escola Waldorf, com a antroposofia, eu encontrei
depois da minha vida, e ela fazia a alfabetização, a transição dessas crianças do alemão para o português. E aí ela tem toda essa vivência de jardim da infância, né? De uma perspectiva muito próxima da antroposofia, mesmo sem saber, né? Então, eu acho que isso ficou muito marcado, assim, né? O meu pai, em relação ao valor que ele deu e ao trabalho dele, né? Dedicado, e a minha mãe, né? Com essa composição venusiana e trazendo toda essa bagagem do alemão, né? A minha avó morava conosco, então todo um caminho aí que depois eu fui fazendo a costura da minha vida e percebendo como me influenciou, né? As mulheres em casa com essa tradição, né, da família alemã, e o meu pai valorizando, né, o trabalho e o empenho e o estudo, né? Uhum. E como era estar nesse núcleo familiar? O que que você sentia que era esperado de você quando você começa a ir para o mundo e buscar um trabalho? É, é muito interessante, né? Como as biografias vão se compondo. Eu tenho uma frase muito forte na minha vida, acompanha, que o meu pai, que é uma pessoa muito referência para mim, sempre falava: filha, você tem muito talento para estudar, você é uma ótima aluna. Então ele sempre disse, e meu irmão não gostava muito de estudar, né? Então ele sempre falava: o seu irmão vai trabalhar num trabalho mais assim que não exige tanta formação e você vai estudar. Então ele sempre era esperado, né, que eu fosse para esse caminho de estudo, um caminho acadêmico, né? Então, desde lá do início isso está colocado e eu acabei seguindo esse caminho de fato, embora muito tortuosamente, mas eu segui esse caminho, né, Léo? É interessante, né, ver como tem um peso, né, principalmente na infância, o que as pessoas falam para nós, né? Eu vejo, inclusive, pelos meus filhos, o maior, né, que tem 4, o Bento já olha e fala: eu sou inteligente, né, mamãe? Eu sei fazer isso. Né, eles vão buscando as afirmações para se entender. Uhum. E não deixa de ser diferente em relação à profissão, né? E o significado do trabalhar. Então, quando você fala isso, é quase como se fosse dado essa ordem, né, ali do seu pai, que mesmo que você deu várias voltas e as pessoas vão entender aqui, fica aquele peso, aquela ordem ali, em que, nossa, isso foi me dado, essa é a minha expectativa, a expectativa que tem sobre mim, e aí cabe nós a saber se isso é uma coisa que a gente quer por Levar, né? nós, ou se a gente quer por atender à expectativa dos outros, né? Sim. E aí, É, como é que foi então escolher esse trabalho, a primeira faculdade, como foi? pois é, né? Tem outra frase célebre aqui do meu pai. Ele dizia sempre, então meu pai fez USP, fez economia e aí meu pai sempre dizia para mim: filha, se você não passar na FUVEST, tem um problema com a FUVEST, não com você, para você ver o peso da coisa. E eu, durante a minha adolescência, eu queria fazer moda, eu não queria estudar, ter uma coisa. Na moda a gente estuda, mas eu queria uma coisa mais criativa, mais manual. Eu sempre gostei de fazer minhas roupas e tudo. E aí não tinha moda na USP, né? E aí como é que ia fazer? Então já tive um embate com meu pai ali, e ele aceitou assim. Mas aí quando eu fui fazer o curso de moda, eu percebi que não era aquilo, assim, que as pessoas eram muito diferentes, assim, muito esquisitas. Mal sabia eu o que eu ia ser depois. E aí eu desisti do curso. E aí eu não sabia o que fazer e fui fazer nutrição, assim. Nessa primeira leva, eu fui fazer nutrição e que eu gostava de fazer dieta, gostava de cozinhar e tudo, e aí eu tive que escolher de sopetão e fui fazer nutrição. Mas nutrição tinha na USP, né? Então meu pai falou, então tenta.
uma coisa dele, que a gente hoje entende, né? Também que tem a ver com destino, mas aí eu tinha estudado direito, assim, né? Foi muito sopetão. Então eu entrei na faculdade e aí, depois de um tempo, veio meu pai falando, filha, você é nova, ainda eu entrei com 17 anos, tenta fazer, eu vou pagar um cursinho para você, tenta fazer o cursinho que você vai entrar na USP ou numa faculdade boa, né? Ele queria que eu fizesse uma pública, né? E aí eu larguei a faculdade particular e fui fazer curso. Mas ali, naquele momento, eu desembestei, assim, fui fazer outras coisas da minha vida, assim, muito solta, terminei um namoro de muito tempo, e aí não entrei na USP, né? Então fui fazer uma faculdade particular, então, mas eu entrei já com uma escolha que não era assim, não era a coisa, né? Enfim, em si. E mais fiz. Quantos anos você tinha? Eu entrei na nutrição, eu estava com 18 ainda. Quando Então você passou no lunar lá. Eu entrei a primeira vez numa faculdade, daí eu larguei, fiz um ano de cursinho, aí o Nó Lunar foi nesse ano de cursinho, e aí eu entrei no outro ano com 18 para 19, assim, no fim, daí entrei na segunda faculdade de nutrição, e aí essa faculdade até o final com uma bela de uma crise aos 21. No meio, já tive uma crise muito. Já comecei com as crises. Para quem não sabe, a gente tem um óculos a mais quando a gente olha para as fases da vida, que são as lentes da antroposofia e que traz a possibilidade de enxergar o que as fases da vida nos trazem de crises, e crises não são ruins, né? São momentos de aprendizagem, de recalcular a rota, e aos 18 anos e meio, quando a gente fala de nó lunar, é um momento muito marcante quando a gente olha para a nossa missão, tem alguma coisa que tem a ver com esse ímpeto de existência. E queria saber se aconteceu alguma coisa nessa época com você, Ah, antes de entrar no 21. aconteceu, né? Então eu estava muito solta, assim, eu fui fazer esse cursinho e eu namorava há muito tempo já, namorava desde os 13 anos. E com um cara super legal, que é meu amigo até hoje, mas eu comecei a namorar muito cedo, né? Então, bem perto dos 18, lá naquele cursinho, num universo novo, com pessoas novas, eu terminei esse namoro. Então, foi uma fase de expansão, né? Então aí comecei a fumar, comecei a beber, que é tudo típico dessa fase, né? Namorar um monte de moço. Mas aí quando chegou os 18 e meio, mais pro final do ano, que eu faço em maio, né? Sou geriana, eu comecei a namorar um outro moço. Então eu percebo que isso na minha vida assim tem um enquadramento, uma integração que acontece comigo quando eu começo a namorar, assim, né? Tem enfim, astral, tem várias coisas lá. Eu comecei a namorar um outro moço e esse moço estava fazendo tempo para prestar medicina. E esse moço acabou entrando na USP. Então eu comecei a frequentar a USP, que é a faculdade que eu vou fazer depois, muito antes já, por conta desse moço. E aí, como ele estava super sério para prestar medicina e eu comecei a namorar com ele, eu comecei a voltar para dentro de novo, me foquei e aí entrei numa faculdade que é muito boa também. Então teve essa passagem de um namoro para o outro e de eu voltar mais para mim, assim, eu considero que eu voltei mais para minha essência, sabe? Porque eu estava muito aberta, assim, e aí eu me reintegrei e ao mesmo tempo eu já comecei a frequentar a USP 6 anos antes de entrar na minha faculdade que eu fui fazer lá, sabe? Então teve isso. Uhum. É um momento que alguma coisa de fora geralmente acontece e a gente reflete em como seguir adiante a partir desse fenômeno, né? Que nos dá um contorno aí para recalcular. Opa, estou seguindo o caminho certo? Sim. E aí chega ali nos 21 e você tem uma bela de uma crise. Que crise é essa? Tive uma crise, né, que é 21 é chamada da crise da identidade,
eu tive uma crise porque eu estava entrando para o 4º ano da faculdade, 4 anos da nutrição, e eu a São Camilo, né? Eu fiz uma faculdade muito boa e muito puxada, assim, muito séria a faculdade. Então a gente estudava muito. Eu estava entrando para o 4º ano da faculdade, que só estágios e muito puxados, assim. E eu já não estava, eu já sentia que não era meu caminho. Eu já sentia assim que não, que eu estava ali, que aquilo não fazia sentido. E aí quando começou a tarde, aí eu tive certeza absoluta, não era. Mas aí veio a culpa, né? Eu estava no 4º ano da faculdade, né? Meu pai pagando, faculdade super boa, levando a sério. E aí eu falei, aí eu comecei a entrar num looping, assim, né? O que eu vou fazer? Porque meu coração queria largar, mas o meu senso de responsabilidade não me deixava largar. E aí eu entrei numa crise mesmo, assim, que eu tive que trancar a faculdade, assim. Eu precisei trancar a faculdade, daí eu comecei a fazer terapia. Foi a primeira vez que eu fiz terapia na vida, que eu conheci a terapia. E aí isso me ajudou muito a me reorganizar. Eu fiquei uns 3 meses trancada e daí eu consegui retomar a faculdade, sabendo o que eu ia fazer, mas eu não sabia o que eu queria, então eu falei, bom, eu vou levar isso aqui até o final. Então eu levei até o final, depois muito bem, assim, muito mais tranquila, acho que sem o peso, porque eu entendi que eu não precisava ser aquilo, né? Eu escolhi terminar aquela faculdade, mas eu tinha a vida inteira pela frente. Então foi muito importante para mim esse momento, assim, de poder parar, respirar, voltar para mim e aí retomar com mais objetivo, mesmo que aquilo não era o que eu ia fazer na vida, né? Uhum. Então já começou um peso antes mesmo de você ir de fato para o mundo, terminando essa faculdade e tudo mais. E aí, como que você então faz uma mudança diante dessa situação? Pois é, né, Lela? É muita gente. É uma jornada mesmo, né? Eu terminei a faculdade, terminei muito bem, assim, foi muito legal ter conseguido isso, né? Ter essa força de propósito de acabar, mesmo sabendo que não era aquilo. Para mim foi muito importante. E, e aí eu fiquei um ano procurando emprego, então sabendo que não era o que eu queria, assim, e por outras coisas, vendo o que eu ia fazer, que tinha possibilidades. Mas nisso eu encontrei um emprego como nutricionista, que foi o único emprego formal que eu tive na vida. A única carteira assinada que eu tive foi durante 8 meses na minha vida. E aí eu entrei como nutricionista clínica no hospital e chorei a primeira semana inteirinha. Eu ia para o hospital chorando porque eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria. Mas como a vida é muito sábia, né, Lela? Ela me trouxe, esse trabalho me trouxe coisas importantíssimas. A faculdade também, né? Eu digo que eu fiz nutrição para conhecer uma amiga minha que chama Renata Pinotti, fez a faculdade que eu, mas ela era um ano velha de faculdade, então não eu na faculdade. E nesse trabalho eu conheci a Renata, que me ajudou muito, que é uma grande amiga minha até hoje, assim, uma parceira de vida, de trabalho. E aí teve uma expansão de consciência muito grande nesse trabalho, e foi um caminho assim de entender que o que eu já fazia no hospital com os pacientes era um trabalho de psicólogo. As pessoas, os pacientes me conheciam como psicóloga, eles pensavam que eu era psicóloga do hospital, nutricionista. E aí, com amizades e conversas, né? E entendendo através da prática que aquilo ali tinha a ver com um lado de mim mesma que eu não tinha nomeado ainda, eu entendi que eu precisava, meu caminho era fazer psicologia. E aí foi muito. Aí eu estava com quase 20, eu estava com 23 para 24, que é um outro ritmo, né, da biografia. E aí eu tomei coragem e pedi demissão depois de 8 meses só trabalhando como nutricionista, carteira assinada. E aí eu tinha dinheiro para pagar o cursinho. E aí avisei meus pais, né? E aí foi o caos na terra, né? Porque, meu Deus, você vai fazer outra faculdade, tudo. E foi super importante, porque meu pai me disse assim: olha, filha, então você quer fazer, você vai fazer com seu dinheiro, eu não vou pagar, você assuma as consequências da escolha, né? Outra faculdade, na época eu estava
23 para 24. Eu achava que eu era super velha, né? Meu Deus, vou me formar com 30, onde já se viu. E aí ele falou, olha, e faça uma pública, porque, né, assim, ou dá um jeito aí de trabalhar junto, porque eu não vou mais pagar, eu fiz a minha parte. E aí eu pedi demissão e comecei a pagar meu cursinho. E ali eu tive muito ímpeto, assim, de estudar. Realmente fazia 6 anos que eu tinha parado de estudar, particular. E aí eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo. Assim, eu fazia cursinho à noite, não era um cursinho tão bom. Então, eu tive 6 meses de estudo, assim, de mergulhar, de não sair de casa de jeito nenhum, porque eu encontrei essa guiança dentro de mim, assim, né? E aí eu Que faço. você sentia quando você diz que você sentiu essa guiança dentro de você? Eu senti assim, um senso de motivação muito forte, assim, um calor e um senso de motivação. Assim, eu tive vários sinais da vida. Essa amiga que eu conheci, uma série de sincronicidades que foram acontecendo enquanto eu fui me comprometendo com essa escolha. Né? As coisas foram confluindo assim, e parece que eu conheci amigos no cursinho que me falavam, Karina, você vai fazer cursinho à noite, você não vai passar numa pública. Só que eles também super comprometidos, então a gente começou a fazer grupo de estudar junto, também era um pessoal que ia prestar medicina, então a vida foi me dando as respostas para aquela atitude que eu tomei. E eu senti que estava tudo no fluxo. Assim. E como eu senti que eu achei meu caminho, era uma força, Léo. Eu estudava, sei lá, acho que 14, 16 horas por dia. Assim. Eu tinha uma motivação muito grande, interna, assim, minha, né? E a vida respondeu a isso. Então, quer dizer que esse senso de propósito e essa guiança interna, quando você encontra ela, dá para dizer que você tem uma força para mover montanhas e que é algo que te atravessa, né? E independente de ficar 14, 16 horas ali enfiada nos livros, se aquilo tem sentido, há força, sem esforço, Uhum. né? É bem interessante, né? Tem todo é como se a vida se avizinhasse de você, as forças da vida, e te ajudassem, sabe, te carregassem um tanto também, né? Não é só uma força de ser sozinho, a vida começa a responder. Então tem o teu compromisso, mas a vida começa a abrir todas as portas assim, e vai te carregando junto. Eu senti isso com clareza total, assim. Mas também teve uma busca ativa por essa força, essa guiança, né? Não foi de um dia para o outro que você achou isso, você passou por momentos muito difíceis e uma vontade muito grande de ir atrás disso, né? Eu te diria que eu precisei ter muita coragem e comprometimento, que é aquela frase, até eu imprimi essa frase, que é uma frase que depois a gente usa muito na antroposofia, enfim, que tá lá na frente do meu caminho. Eu imprimi essa frase, pus na frente do meu caderno do cursinho, nessa época, uma frase que e aí eu escrevi embaixo, oração da força de vontade, que é aquela frase, né? Quando você se compromete de fato com algo, tudo que brota da decisão, né, a vida responde com toda a ajuda material, espiritual, que nenhum homem poderia sonhar que viesse até ele, mas desde que você se comprometa com a sua decisão. E aí ele acaba dizendo, né, coragem contém poder, magia e genialidade. E aí eu imprimi isso na frente do meu caderno e lia isso todos os dias, porque foi isso, né? Tive que Uhum. acreditar no invisível, assim, né, Lela? Porque todo mundo me dizia, impossível. Impossível. Depois de tanto tempo, você vai estudar só 6 meses, você não vai passar. Você não vai conseguir. E eu passei nas 4 faculdades que eu prestei. Eu pude escolher a faculdade que eu ia fazer. E aí, o que você fez? Eu fiz USP, né?
Eu fui fazer psicologia, mas aí eu escolhi a USP, né? Porque tem a ver com com o meu fio biográfico, né? Tem com a história do meu pai lá atrás, né? Com o que a gente chama de determinação kármica, né? Então, Uhum. eu fiz USP e fiz a psicologia, que era o que eu queria muito fazer, né? E aí, você entra toda feliz, né, com esse senso de encontro, só que logo depois isso muda, Não né? depois, Léo, depois de uns 3 anos, depois de uns 3, 4 anos, assim, eu comecei a procurar, assim, essa visão de homem, né? Que eu estava procurando, essa visão de ser humano, assim, que depois eu fui descobrindo que eu estava procurando isso, né? E aí eu comecei a fazer um caminho dentro da psicanálise, mas sempre questionando muito a psicanálise. E aí descobri dentro da psicanálise um psicanalista que se chama Winnicott. E aí ele estuda muito a relação mãe, mamãe e bebê, né? E isso trouxe essa identificação com você da psicologia num outro lugar, né? Só que logo depois eu sei que você também tem um momento ali de, putz, não é isso mais. É, eu então fui para psicanálise, que era o que fazia sentido para mim ali, e fazia sentido, mas não funcionava, daí eu encontrei mais sentido nessa psicanálise winnicottiana, fiz formação em psicanálise, fazer mestrado, fiz 3 anos de mestrado com a psicanálise, uma psicanálise mais que apontava já para o espiritual, que é o que eu estava buscando, na verdade, né? Mas e abria meu consultório, estava feliz, feliz, assim, feliz, feliz, mas eu senti internamente que eu não tinha encontrado esse suporte teórico, assim, essa visão de homem mais integrada que eu estava buscando. E aí, com 33, mais ou menos, ali, não, já estava com 33 quando eu defendi o meu mestrado, a clínica bombando, consultório bombando, defendi o mestrado, eu comecei a sentir um vazio, assim, alguma coisa que não fazia mais sentido, e era muito doido isso, Lela, porque eu amava o que eu fazia bem, outra parte, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada, não ia continuar com aquilo. E aí eu decidi fechar o consultório. Foi E tava bombando. muito difícil, assim. E nessa crise, até eu acho que a Andrea está aqui vendo a nossa live. Enfim, é uma pessoa que eu admiro muito. Foi minha ex-paciente, já tinha sido minha paciente. E ela me falou, Karina, vai fazer uma coisa diferente, vai fazer um negócio que eu fiz aí, que é um processo em grupo que me fez muito bem. E eu tinha testemunhado realmente ela como minha paciente, como que aquilo tinha feito bem para ela. E eu fui lá na Barra do Saí fazer um processo em grupo, uma imersão, e depois, lá nesses 33 anos, eu descobri o processo biográfico e a antroposofia ao mesmo tempo. E aí, quando eu descobri isso e a visão de homem que estava implicada ali, assim, que incluía o espiritual, que para mim foi muito forte, mas que incluía o espiritual de uma certa forma, porque tem outras teorias que incluíam o espiritual, mas que não desciam redondo, sabe? Ali eu tive certeza, eu fechei o consultório com, assim, assumindo todas as consequências de novo, né? Assim, de perder minha identidade, né? Porque a nossa identidade fica muito sustentada no nosso fazer profissional, em algumas idades fica mais forte, né, Léo? E aí, financeiramente, do lugar que eu estava, os meus amigos, né, o meu trabalho, os meus pacientes. Eu era analista, eu era psicanalista. E aí os pacientes iam chegando e eu falava, gente, eu vou precisar, não sou mais, não dá mais. E eu não sabia o que vinha na frente de novo. Mas eu sabia que eu ia seguir a antroposofia, que aquilo fez tanto sentido, que eu ia para aquilo. Eu não sabia onde, não sabia como, mas que aquele era o caminho do futuro.
E foi. Então quer dizer que, é tão bonito ver isso em todas as biografias, quando a gente vê uma transformação, que primeiro é aceitar essa morte, é aceitar que daquele jeito não dá mais, mas isso é muito mais fácil aceitar quando a gente já vê algum nascimento de algo. Como você ali se segurou na antroposofia, na, no aconselhamento biográfico ali, que você falou, nossa, isso me faz sentido. Eu não sei exatamente o que isso vai ser, mas isso que eu estou fazendo agora não me representa mais. Eu não me identifico mais com esse lugar. Uhum. E trabalhar esse desapego desse lugar conhecido é um processo, porque não há ainda uma certeza do caminho a seguir, né? Tem um salto de fé nesse processo. Com certeza. E como foi fazer esse salto de fé, fechar esse consultório? O que você sentiu? Que dores foram essas que você precisou enfrentar? É, é, foi um luto, assim, Lela, eu diria que foi um luto, foi uma crise, assim, existencial, foi um luto de identidade mesmo. Eu sinto que eu tirei a minha vida dos trilhos, assim, onde a minha vida estava ancorada, os trilhos se desfizeram. Eu tirei a minha vida do trilho e eu passei muito tempo reconstruindo os trilhos da minha vida e o trem, para depois colocar um em cima do outro e seguir de novo, sabe? Então, foi um momento de muito, assim, de muita... Eu tive um princípio de depressão, assim, eu tomei remédio 1 ano, não foi nada fácil, porque eu fazia muito bem, eu gostava muito daquilo, mas aquilo realmente não fazia mais sentido. Então, tem uma frase de uma autora que acho que muita gente conhece, que é a Liz Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, e ela diz, né, num momento muito difícil da vida dela, ela diz: nada era mais insuportável do que ficar, e nada era mais insuportável do que sair. Então é um momento assim, que a gente chama, sei lá, a noite escura da alma. Não foi fácil, assim, porque eu amava o que eu fazia, mas eu não podia mais ficar. Mas eu tinha vislumbrado a antroposofia, mas eu não sabia que forma que aquilo ia tomar. Então eu me senti no limbo, assim, sabe? Eu me senti solta, sem referência. E eu tenho essa história, né, de já ter largado os outros momentos, então eu pensava, gente, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Estou vivendo em círculo, eu não estou fazendo nada com nada, né? E a cobrança da sociedade, eu estava com 33 anos, né? Fechar tudo, tá doida, né? Enlouqueceu. Foi bem difícil. Foi um sofrimento social muito grande, um sofrimento interno, existencial, que eu acho que só foi se resolver mesmo com 35 anos. Passou, acho que demorou uns 2 anos e meio isso, Lela, assim, foi bem forte. Né? A gente não se reconhece e a partir do momento que a gente vai se despindo dessas camadas que não nos representam mais, o outro não nos reconhece. E aí a gente fica, inclusive, como você traz, né, com esse círculo social defasado. A gente, eu brinco que a gente entra na entre-safra ali, de amizades, porque não é que aquelas pessoas não importam mais na sua vida, mas os seus interesses não têm a mesma frequência, a mesma coisa que o interesse delas, e aí isso faz com que a gente não consiga ter uma relação ali como antes. E as coisas vão se transformando nesse processo, né? Só que isso tem muita dor, né? Existe luto. Apesar de ter um nascimento de algo, tem um luto muito grande ao mesmo tempo. É uma dor muito grande, né? Assim, é exatamente isso. O velho precisa ficar para trás e era uma coisa que eu gostava muito, né? Quando a gente não se identifica tanto, é mais fácil, né? Mas eu gostava muito, mas e o novo ainda não tá lá, né? Assim, então é um dilaceramento, quase como se virasse do avesso, né? Assim, enfim, E aí? E aí você entra nesse vazio, e que é quando eu te conheci.
E como que você segue consciente desse novo, daquilo que faz sentido, mas ainda sem ocupar um lugar do fazer e oferecendo aquilo que você sabe num outro jeito que te represente. Então, como que você faz essa nova virada aí, desse salto de fé para materializar uma entrega? É muito interessante isso que você fala, né? De captar o vazio. Eu me cerquei, Lela, de muitos amigos novos. Eu refiz, não toda, mas muito, assim, eu diria que 90% da minha rede de sustentação, de amigos, de colegas, eu refiz tudo. Eu comecei a fazer a formação em aconselhamento biográfico, né? Então, isso foi me dando norte e fui refazendo esse tecido, assim, né? De sustentação e fui fazendo muito curso, além do aconselhamento biográfico, fazendo terapia, é, meu meu atual, né, que era meu namorado na época, mas agora meu marido me ajudou muito, assim, financeiramente, emocionalmente, a, a sustentar todo esse processo. Sim. Então, assim, existe uma abertura, né? Um momento em que você está disposta a conhecer e aí receber o que aquele mundo novo te traz. E eu lembro que você fazia um monte de cursos, você estava assim, Não, com sede daquele conhecimento desse mundo, né? é uma experimentação, né? Como um dos cursos foi com você e com o Larusso e com outras pessoas que eu sou muito amiga até hoje, né? Eu fiz cursos de coaching, de tarô, de astrologia já naquele momento, de reiki, de processos terapêuticos vários, fiz aconselhamento biográfico, eu fiz muita coisa, assim, eu fui buscando esses apoios, né, Lela, e muito caminho espiritual, assim, né? Comecei a encontrar uma guiança também, aí centros espíritas, a fazer trabalho de limpeza energética, e eu voltei a atender, mas de maneiras diferentes. Eu montei um consultório com um amigo meu que chama Clius, e aí ele falava, você vai atender? Eu falava, não, eu só quero ter o consultório aqui para sentir que eu tenho um lugar, mas eu não posso atender porque eu ainda não encontrei meu novo jeito de atender. Então, foi muito assim, eu fui fazendo experimentações várias, né? Assim, aí ficou ali, sei lá, mais uns 2 anos de experimentação. Atender Eu muito. gosto de trazer assim esse lugar de que a experimentação ela é obrigatória nesse processo de transição. A transição é cíclica, por isso que a gente acha que a gente está dando volta em círculos, porque é isso mesmo, só que é em movimento também, é um movimento espiralar e não ali no 2D, né? Sim, E, e ao mesmo tempo é experimentando que a gente toma conclusões, tira as conclusões do que faz sentido, o que não faz, qual é o nosso jeito de fazer, até um momento que experimentamos demais e precisamos então começar a convergir. começa a funilar, né? E como foi esse processo para você? De afunilamento. Começou, Léo, é interessante porque começou num momento também de crise biográfica, que foi aos 37, que é o segundo no lunar, né? O primeiro você falou ali dos 18,5, no lunar, eu comecei a facilitar grupos biográficos. Eu nunca tinha facilitado antes. E aí eu comecei também a atender num processo que eu chamo de conversas terapêuticas, que começou a tomar forma, e aí eu fechei o consultório, aquele consultório com meu amigo, e resolvi que eu ia começar a atender em cafés, porque eu já fazia isso. E aí eu instaurei isso como forma, e eu comecei a facilitar grupos. A partir do momento que eu facilitei o primeiro grupo, aí eu sabia que aquela era a forma principal, assim, que aquilo
Foi um grupo, o primeiro grupo tinha acho que 3 pessoas, 3 participantes. E a Andrea, que é essa minha ex-paciente, me ajudou, assim, tem uma história muito linda, assim, né? Com as pessoas também que vão aparecendo no nosso caminho para ir guiando, né? E aí, a partir desses grupos, aí eu fiz a primeira turma do Serviço com Você, fiz o líder de si, aí o negócio começou a tomar forma e caminhar, e ao mesmo tempo começou a tomar forma dentro de mim esse doutorado, que tem a ver com a linha da minha biografia, que é essa linha de estudos, essa linha acadêmica, começou a tomar forma e eu percebi que para eu encaminhar para o doutorado, eu levaria a metodologia biográfica para esse campo da psicologia. E aí eu entendi a integração, assim. Aí a coisa, o passado começou a fazer toda a relação com o futuro, assim. Eu entendi que eu não precisava deixar aquilo para trás, mas eu precisava integrar. Aí eu comecei a entender que eu tinha que integrar as coisas e hoje está tudo integrado, assim, né? Eu tenho uma sensação muito grande de integração, mas ali deu clique, assim. Eu comecei a perceber que tudo que eu tinha feito me fazia ser capaz de fazer o que eu estava fazendo naquele momento. O passado nunca é em vão, né? Sempre tem um porquê e a gente acha que a gente está começando do zero. É porque a gente tem essa sensação de tempo linear e tal. Só que aquela experiência toda está pavimentando um caminho para que seja possível você começar de novo a partir dessa experiência toda que você tem. Não seria igual se você não tivesse feito psicologia. Não, É com um certeza. outro. Porque isso eu sempre falo, né, Lela, assim, eu vim com um olhar, eu sou muito grata, assim, tanto a minha experiência clínica quanto a faculdade que eu fiz, que eu tive, porque eu tenho um olhar para a construção do conhecimento que eu não teria se eu não tivesse feito o mestrado que eu fiz, o orientador que eu tive, e toda a formação que eu tive, os professores maravilhosos, os amigos maravilhosos. Quando eu entrei para a filosofia, eu olho para o aconselhamento biográfico com esse olhar epistemológico que eu construí na minha biografia anterior, né? Nesse outro momento. E aí, e hoje eu percebo que isso é uma lacuna nessa área e é isso que eu quero levar para o doutorado, assim, mas eu não teria esse olhar se eu tivesse entrado direto. Então, eu sou muito grata, assim, né? E toda a formação da psicologia, né, no âmbito, e ter feito a faculdade que eu fiz, fez toda a diferença na minha vida. Uhum. Então, E você traz um outro ponto que você fala, quando eu optei por usar como formato o café como modelo de atendimento, as coisas começaram a fluir de um outro lugar. E eu percebo o quanto tomar decisões, fazer escolhas, nos colocam em trilhos. Se a gente não faz escolhas, a gente fica em cima do muro, a gente não segue por um caminho nem por outro. E é aí que mora o sofrimento, né? A dor da não escolha. Só que para fazer uma escolha, a gente tem que bancar as consequências dela. sim. E provavelmente você deve ter sofrido um certo preconceito do mundo anterior, né? Como assim? Você vai fazer um café? Um atendimento, Não, né? Como foi fazer isso e bancar essa escolha diante do mundo que você veio? foi dificílimo, Lela, assim, porque eu já tive que bancar isso. Eu era psicanalista, mas eu ficava 2 horas, 3 horas, eu tinha amizade com os meus pacientes, eu tinha um vínculo muito grande com eles. Eu percebi, depois de um tempo, que eu precisava fazer vínculo com as pessoas, que aquela neutralidade da psicanálise não cabia para mim. Durante muito tempo, eu fiquei tentando me enquadrar, achando que eu era uma psicanalista torta e errada. E depois eu entendi que eu não precisava ser, que eu tinha que seguir a minha essência, sabe? Que eu tinha que criar um modo diferente de ser. E aí o café foi a mesma coisa, assim, né? Nossa, por como assim, né? Vai atender em café e fazer aconselhamento biográfico em café, e, enfim. E, claro, né? Eu faço a triagem dos pacientes, das pessoas, eu sei quem eu posso atender naquele set, chama, e quem não.
quem não dá conta daquilo. Mas foi assim, eu tive que sustentar muito esse empoderamento, a autoestima, confiar muito, principalmente, Lela, no meu caso, a minha baliza, a minha bússola são os meus pacientes, são os meus clientes. E aí, quando eu vejo que a coisa está fazendo sentido e faz, na maioria das vezes, sabe? Daí aquilo me dava sempre força. Não, isso é o que importa. O resto não vai entrar aqui, sabe? O que importa é que eu estou sentindo que tem uma verdade e eles me feedback. E aí. Então, quer dizer, de fato você estava servindo, né? Você não estava obedecendo um jeito de fazer, seguindo conceitos, estando dentro daquela caixa de acordos, de formatos, para de fato servir quem estava ali, aquele outro eu na tua frente, vendo o que, que era que você podia oferecer dentro do que fazia sentido para você e para ajudar aquela pessoa, né? Pois é, porque eu tinha ferramentas, isso que eu fui descobrindo, né? Que eu não precisava me enquadrar num formato, mas que eu tinha muitas ferramentas que eu podia dispor. Então, eu podia falar de astrologia depois de um tempo, eu podia falar de aconselhamento biográfico, eu podia falar de reiki, eu podia falar de constelação, podia indicar, eu podia atender com um pressuposto psicanalítico, né? Eu tinha tudo isso na manga, assim. E por que eu ia ficar com aquilo para mim? Esse era o meu estilo, né? Se isso fazia sentido para as pessoas. Então, eu fui me empoderando e me aceitando, assim, sabe? Me desopilando os meus canais para ser o que eu já era, na verdade, né, Lela? Porque fazer eu sempre fiz, né? Mas aí eu sempre fiz, assim. Então, foi isso, assim, eu fui me apropriando e integrando. Demorou muito tempo, assim, demorava, né? Ah, agora eu sou psicanalista. Aí passava um tempo, ah, agora eu sou aconselhadora biográfica. E agora com astrologia também, né? Outro dia você me apresentou como astróloga. Eu falei, meu Deus, não, ainda não consigo, mas eu sou estudante de astrologia, mas eu já falo a partir desse lugar, assim, então eu vou me atualizando em relação a mim mesma, né? E as caixinhas, elas fazem parte da gente, mas que a gente possa, meu convite é que a gente enxergue não como caixinhas, mas sim como gavetas, né? Em que existem várias formas da gente se colocar, mas a principal forma da gente se colocar é como ser humano, né? É como pessoa que tem várias formas de entregas, várias formações. Mas para a gente ser autêntica e ocupar o nosso lugar do mundo, a gente tem que desenformar-se para entrar numa forma única que é a Karina Branquer, né? Que não cabe mais a ninguém ocupar essa forma, né? E eu acho que a gente está precisando aprender a ocupar esses papéis, esses lugares em que seja totalmente confortável habitar a nossa própria pele e tudo que tem dentro dela, para a gente não ter que se encolher para caber numa caixinha quando a gente é redonda, quando a gente é inteira. Não há necessidade de amputar as nossas partes para caber dentro de uma caixa. A gente é inteira por si só e isso é integração, né? Como você traz assim essa vivência de se ajustar a lugares que já existem para depois perceber a importância de ajustar-se a si mesma, é para mim o pulo do gato. É a gente bancar a nossa própria caixinha, que é esse corpo. E tudo que tem de abundante e possível a partir dessa constelação, dessa configuração e com essa inteligência que vem com tudo que a gente é. Então, como você chega nessa conclusão, nessa integração? E eu acabei de lançar o Fio Vermelho, né? Eu fiz um jogo ano passado
ele veio com muita força para mim, assim, quando eu estava vendo a defesa de doutorado de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Joseph Aari, é um senhor de 72 anos que defendeu o doutorado dele na USP, trazendo antroposofia. Tem muito a ver com o meu caminho. Eu estava ali muito feliz com a Catarina, com minha filha no colo, assim, e de repente veio esse logo, assim, eu intuí, e o vermelho, Instituto para o Estudo da Biografia Humana. Veio com o nome inteiro, uma forma, e eu acho que esse nome, esse lugar, assim, ele integra tudo que eu já fiz, e não por acaso tem o nome de fio vermelho, né? Porque o fio vermelho na biografia é o fio da vida, é o fio que une todos os fatos e experiências que a gente vive, né? Ele é um rio que congrega todas as nossas vivências, mostra para a gente a nossa tarefa. E hoje eu me sinto assim, e a biografia humana não é só do ponto de vista da filosofia, né? A psicologia se debruça sobre a biografia, a psicanálise se debruça sobre a biografia, a metodologia biográfica, antroposófica se debruça sobre a biografia, a astrologia se debruça sobre a biografia, e aí eu compreendi, eu fechei uma gestalt, eu tive um puta insight de que a minha lida é com a biografia humana. E todas essas vertentes são pontos de vista que agregam muito, né? E que fazem parte de um mesmo todo, né? Que tem a ver com a terra, que tem a ver com o homem, que tem a ver com o espiritual, a nossa ligação com tudo isso, e como é que eu posso contribuir para que as pessoas encontrem sentido na vida, né? E tanto emocional quanto espiritual, que era o que eu já buscava lá atrás e não conseguia integrar. O meu chão, Lela, eu considero hoje que o meu chão, inclusive meu chão espiritual, é a antroposofia. Para mim, ela é minha base. Assim, eu descobri isso e me filiei a isso com o meu coração. Mas todas as outras dimensões, elas somam de um jeito tão bonito, e que é esse aspecto do conhecimento, né? Eu sou geminiana com ascendente sagitário, com Júpiter na casa 9, para quem entende aí, é uma constelação de conhecer, meu mapa, assim, né? De amar o conhecimento, de ter uma devoção ao conhecimento. Então, meu pai lá atrás estava certo, né? Eu acho que isso faz parte de mim, ele me viu, sabe? Eu tenho uma devoção pelo conhecimento e tenho uma devoção pelas pessoas também, sabe? Os meus pacientes, eu escuto muito bem, assim, eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro estar com as pessoas, ajudar, facilitar e me conectar de verdade, tanto que muitos são meus amigos hoje, e hoje eu falo isso com o coração aberto, como psicanalista não podia falar de jeito nenhum, hoje eu falo isso com toda a verdade e felicidade do mundo, tem vários aqui, ó, na live, e mas eu adoro conhecimento e eu acho que eu tenho uma missão em relação a isso, assim. Então, eu estou muito feliz com o fio vermelho que acabou de nascer. Eu estou para fazer 42, que é uma crise de segundo nascimento na biografia, né? A nossa versão mais autêntica nasce aos 42, tem um puta de um processo de parto. E o meu doutorado, que é um lugar onde eu posso verter tudo isso que eu construí dos meus 21 aos 42, nessa fase de muita busca, né? Então, hoje eu estou me vendo mais, assim, me aceitando. E o mapa astral, o caminho de conhecimento pela astrologia me ajudou muito também a compreender quem eu sou na sombra e na luz, sabe? É muito bonito quando a gente consegue achar o que há de comum em todas as nossas frentes, que é a essência, né? E quando você traz, né, a biografia humana sendo essa essência de todas essas linhas de teorias de conhecimento que você foi buscar e aí você não sabia como se colocava, eu sempre convido as pessoas que eu acompanho a olharem, tá bom, você quer fazer tantas coisas e então o que que há de comum entre elas? Como que você se ancora nesse lugar e não numa frente, num formato, numa caixa? E sim ancorar o seu trabalho na essência, na causa, no porquê.
Uhum. E dessa forma fica muito mais livre, mais abundante, mais fluido fazer essa transição de um dia ser astróloga, outro dia psicanalista, outro dia conciliadora biográfica, porque existe algo que está te sustentando para além da forma, né? Uhum. E Exatamente. isso tem a ver com a integração, né? Essa visão de homem, no meu caso, assim, eu buscava muito, né, essa sustentação teórica, epistemológica de visão de homem, né, que inclui o espiritual, né, o biológico, o emocional e o espiritual. E eu percebi que era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando sem saber que eu estava buscando. E quando eu encontrei, eu reconheci. E hoje eu tenho, carrego isso comigo. Então, a essência, aí faz né, essa mandala fica muito mais fácil de ser composta, né? Porque é como se eu tivesse chegado no centro da mandala, né? E aí o resto floresce, né, Lela? Assim, eu habitei o centro, eu tenho muito claro isso dentro de mim hoje. E aí o resto floresce ao redor, né? É muito bonito esse processo mesmo. Eu falo. Eu te pedi para você trazer algumas sínteses para ajudar quem está nesse processo. Eu queria convidar todo mundo que está aqui a fazer parte do Servir a Vida, que é o workshop que eu e a Karina a gente vai dar em 5 encontros a partir de sexta-feira, para a gente olhar para tudo isso que a gente está falando, né? O que está nos céus, o que está aqui enquanto biografia, como que a gente olha para o nosso passado para dar os passos para o futuro, para os nossos ancestrais e ao mesmo tempo para quem está por vir, olhando para esse momento atual que é único, que a gente está presenciando, um momento histórico, e que a gente vai ter a oportunidade de ter a visão da Karina olhando para a astrologia, a nossa junção a partir da antroposofia e olhando para a cultura regenerativa, o pensamento regenerativo, para entender o que está por vir e como a gente segue na criação de um trabalho que faça sentido, servindo, colocando a vida como foco, a partir do que faz sentido a partir da sua biografia. Então, se vocês quiserem saber mais, o link está lá na bio. Agora, eu queria pedir para você, Ká, para quem está nesse caminho, a gente tem mais 2 minutos, eu queria pedir para você trazer dicas. O que você acha que essas pessoas poderiam fazer se você fizesse de novo o seu caminho? O que você gostaria de saber? Gostaria de saber que para que todas as experiências, o futuro nos determina tanto quanto o passado. E a gente precisa confiar na força do futuro. Porque no futuro a gente já tem uma imagem integrada e ele está puxando, ele faz chamados. Então, se a gente conseguir ouvir esses chamados do futuro, de quem a gente já é, e acreditar que tudo que a gente vive tem um para quê, e não necessariamente um porquê, mas um para quê, você se ancora numa fé, numa capacidade de confiar na vida, para além do que você está vendo naquele momento, sabe? Então, eu acho que ter a percepção de que a gente está sempre acompanhado pela guiança do mundo espiritual e do nosso eu superior, que é essa imagem que já está pronta no futuro. Então, eu acho que, em síntese, isso sustenta qualquer jornada, qualquer travessia, né? Aquela frase, quem tem um porquê, ou no nosso caso aqui, um para quê, sustenta qualquer como. Então, você tem que confiar que tem um para quê, mesmo que você não esteja vendo ele na frente. Ele está lá na frente, ele está no futuro e o futuro está te mostrando o caminho. Né? A gente tem que, Legal. confiar no coração e ter fé. Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa. E Obrigada. saibam mais do trabalho dela, procurem o Fio Vermelho, procurem a Karina Branquer no Instagram, daqui a pouco ela tem site e tudo mais. Então é isso.
Até uma próxima. Um beijo para quem vai estar no Servir com a gente.